Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre Ele seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre os dois caminhos. Vamos começar? Positivamente. Nunca houve, nem haverá jamais na terra outro mestre que se assemelhe a Jesus. Seu método de ensino é simplesmente maravilhoso, servindo-se de costume da época ou de pormenores insignificantes do meio ambiente que ao trem passariam despercebidos, consegue ele ilustrar e objetivar suas lições sempre com tal clareza e oportunidade que tanto as pessoas mais cultas como as mais simples podem entender-lhe os ensinamentos, embora se revistam de grande transcendência. Como se sabe, na época em que Jesus esteve entre nós, os povos viviam em cidades cercadas por muralhas, situadas na maioria sobre colinas e montes, a fim de tornar difícil o assédio dos inimigos em caso de guerra. Jerusalém era uma delas. Fora edificada sobre 3 colinas, separadas por vales profundos. Para alcançá-la e nela penetrar, os viajantes tinham de percorrer caminhos íngremes e pedregosos. E como as portas que lhe davam ingresso eram fechadas ao pôr do sol, os que se dirigiam para casa, ao fim do dia, fatigavam-se para os galgar depressa, pois, atrasando-se, ficavam de fora. Os caminhos estreitos e escarpados que conduziam os habitantes ao aconchego do lar, após as fadigas da jornada, deram ao mestre incomparável uma imagem precisa e impressionante do caminho cristão, ou seja, das dificuldades que as almas precisam vencer para, afinal, conquistarem a vida eterna. Larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição, disse ele. Por outro lado, quão estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Realmente, como é amplo o caminho da perdição. Cabem nele, sem aperto, grandes multidões. Sua largueza é suficiente para conter tipos das mais variadas tendências e inclinações. Os avarentos, os beberrões, os coléricos, os depravados, os exploradores do próximo, os hipócritas, os invejosos, os soberbos, os vingativos, entre outros. Cada qual pode fazer seja o que for. Pode entregar-se a todos os caprichos e desatinos, que haverá sempre margem para tudo. Esse caminho apresenta-se ainda luxuriosamente guarnecido de belos atrativos, que fascinam e deleitam, oferecendo aos que por ele transitam toda sorte de sensações e comprazimentos. Mas é declivoso, descendente e vai dar em planos inferiores, em regiões sombrias, onde há choro e ranger de dentes.
Já o outro, o caminho da vida, é demasiado estreito para que possa comportar todas as extravagâncias, opiniões e doutrinas humanas. Íngreme, demais para permitir a escalada dos fracos, dos preguiçosos, dos afeitos a comodidades, para o transpor a mister de trabalho, disciplina, cooperação, persistência, solidariedade, fé e sacrifício sem contas. De fato, a vida cristã impõe-nos tudo isso: esforço constante, a serviço do bem, policiamento dos nossos atos, palavras e pensamentos no sentido de não transgredirmos as leis divinas, auxílio fraterno uns para com os outros, a fim de prevenir quedas e desfalecimentos, ânimo e coragem para prosseguir na caminhada, mesmo quando exaustos ou açoitados pela ventania das provações. Piedade com os companheiros que nos seguem à retaguarda, cujas fraquezas devemos amparar, ainda que retardando um pouco o nosso próprio avanço. Confiança na bondade de Deus e sujeição de nossa vontade fútil e caprichosa aos sábios desígnios da providência. Renúncia aos desejos impuros, aos maus hábitos, aos prazeres mundanos e às ambições egocêntricas. Sim, a trilha que conduz à evolução, ao progresso da alma, é árdua, dificílima, motivo porque deve ser palmilhada cuidadosamente. Tais e tantos são os acidentes que lhe surgem à esquerda e à direita. Mas, assim como os caminhantes que demandavam Jerusalém, após vencerem o penoso aclive, chegavam aos lares, onde encontravam o descanso e a alegria no convívio familiar. Assim também, quantos atinjam a meta de seus destinos, a perfeição, libertam-se da cadeia deste vale de lágrimas para ascenderem à glória da vida espiritual e desfrutarem lá a paz e a felicidade reservada aos justos. Porfiemos, pois, por manter-nos no caminho bom, no bom caminho. Olha que estudo maravilhoso. E Jesus, ele realmente tinha uma maneira muito transcendente de ensinar a todos, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para todos os filhos de Deus, os que estavam no caminho e para os que não estavam no caminho. E ele tinha uma maneira diferente, ele tinha uma psicologia grandiosa para com todos. Ele se utilizava de vários artifícios da época, né, que até muitas pessoas não entendiam, para que ele pudesse alcançar a todos. É a todos. Jesus veio para todos. E no seu ensinamento, ele sempre se baseava naquilo que as pessoas estavam experimentando, vivendo. Ele fazia as parábolas, né? Ele ensinava por parábolas também, que eram histórias que eram contadas para o povo da época para o seu entendimento. Alguns entendiam, outros não.
E Jesus pegava tudo ao seu redor para levar a mensagem a todos os filhos. E essa palavra, quando ele fala dos dois caminhos, né? O caminho do bem e o caminho da perdição, Jesus dá essa explicação porque as pessoas tinham que realmente, ao chegar aos seus lares, atingir percurso, né? Transcender ali os obstáculos para chegar às suas casas, para o repouso, para encontrar sua família. E aí ele fala que o caminho da perdição, a porta é larga e espaçosa. E por outro lado, quão estreita e apertada é a porta da vida. Porque nós temos que nos abdicar, meus irmãos, de muitas coisas para alcançar a vida eterna. Nós temos que saber amar, perdoar verdadeiramente, porque a gente ainda dá o perdão da boca para fora. E muitas das vezes a gente também não dá o perdão. A gente ama só as pessoas que são fáceis de amar. A gente tem que amar, né, e respeitar as pessoas que são difíceis em nossas vidas, que são as pedrinhas do nosso caminho. Então, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Confiar que mesmo diante das provas da vida, a gente tem um Deus que cuida da gente, que é um Pai amoroso, bondoso, e que tudo que Ele nos permite é para o nosso crescimento. Então, muitas das vezes, diante do caminho cristão que a gente quer escolher, independente de religião, porque toda religião que edifica o homem, para Deus importa. Jesus não veio pregar religião, Ele veio pregar o amor. Ele veio fazer com que as leis de Deus tivessem sentido, porque elas tinham perdido o sentido na época. Ele veio dar sentido, Ele não veio modificar. Ele veio continuar mostrando que as pessoas tinham que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Como eu já falei que é impossível você amar o seu próximo se você não se ama. Então, o amor que eu estou doando para o meu semelhante, eu tenho que parar e olhar, é o amor que eu estou dedicando a mim? Porque se eu estou dedicando um amor mais ou menos para o outro, é esse amor que eu estou dedicando a mim. Então, eu tenho que mudar o jeito de me amar, né? Porque a gente só espelha no outro o que a gente tem dentro da gente. Então, para a gente seguir no caminho de Cristo, para sermos chamados cristãos, a gente tem que se abdicar de muita coisa, porque o mundo nos oferece grandes coisas. É gostoso? É. Mas ele é um caminho, igual foi falado aqui, ó, que ele te declina. Ele não faz você subir. Então, Jesus aqui não está falando que a gente não possa viver as coisas do mundo. Elas só não tem que ser prioridade na nossa vida. A gente tem que priorizar as coisas espirituais. Da mesma forma que eu alimento o meu corpo, eu tenho que alimentar o meu espírito. E o que eu tenho trazido para o meu espírito? Porque às vezes a gente alimenta o nosso corpo com porcaria. Eu estou dando porcaria para o meu espírito? Então, é lei de trabalho. A gente tem que trabalhar nessa vida para a gente conquistar as coisas, como já foi falado aqui. A gente precisa trabalhar para ter a casa, para ter o alimento, para ter a roupa, para a gente poder viajar, para a gente poder passear. Deus não recrimina nada disso. Só que isso não tem que ser prioridade. Ah, eu gosto de escutar uma musiquinha. Ok, mas vamos ver qual tipo de música que você está escutando. Em qual vibração que você está se sintonizando com as suas músicas. Ah, mas eu gosto de assistir um filme tal. Cuidado, que você está se afinizando com aquele tipo de filme. Aonde está o seu pensamento, lá está o seu coração. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que pensar muito nisso, para que a gente possa seguir por esse caminho. Igual foi falado aqui, a vida cristã impõe-nos tudo isso. Esforço constante,
a serviço do bem, policiamento de nossos atos, palavras e pensamentos, no sentido de não transgredirmos as leis divinas, auxílio fraterno, de uns para com os outros, a fim de prevenir quedas e desfalecimentos, ânimo e coragem para prosseguir na caminhada, mesmo quando exaustos ou açoitados pela ventania das provações. Piedade com os companheiros que nos seguem à retaguarda, cujas fraquezas devemos amparar, ainda que retardando um pouco o nosso próprio avanço. Olha que grandioso isso. Eu estou marchando, junto com todos nós estamos marchando. Só que quando eu olho para trás e vejo que um companheiro meu caiu, normalmente a gente fala assim, mas não é problema meu, eu vou seguir. Mas para Deus conta muito quando você para o seu avanço em prol do outro. Quando você faz isso, você caminha muito mais se você tivesse caminhado sozinho. Para Deus conta muito mais você deixar de pensar em você para pensar no próximo. Confiança na bondade de Deus e sujeição de nossa vontade fútil e caprichosa aos sábios desígnios da providência. Renúncia aos desejos impuros, aos maus hábitos, aos prazeres mundanos e às ambições egocêntricas. Se nós fizermos isso, a gente avança muito. A gente se aproxima grandiosamente de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é a perfeição. Deus é a perfeição de tudo, é a suprema perfeição. Atingir a Deus tá inatingível ainda pra gente. Mas se a gente seguir o caminho de Jesus, a gente vai estar no caminho certo. Então que a gente saiba escolher o melhor caminho pra gente, só um. O outro são equívocos, é temporário, é pela imaturidade que a gente segue. Então que a gente possa ter essa maturidade espiritual de perseverar nesse caminho grandioso que nos leva à vida. Deixo aqui o estudo, a reflexão necessária para vocês. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês nas escolhas de vocês. Que vocês sigam sempre pelo caminho reto, de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão. Amanhã estou de volta. Uma boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.